Bom, falamos do Corinthians, né? A pressão segue forte em cima do trabalho do Silvinho, que domingo enfrenta o Internacional, como a gente falou, fora de casa. Plácido Berce. Fala pessoal, um bom dia para todo mundo. A semana foi de muita pressão no Corinthians. Depois da derrota no clássico contra o São Paulo na última segunda-feira, o trabalho do técnico Silvinho passou a ser ainda mais contestado por boa parte da torcida corintiana. Inclusive, durante a semana, a principal organizada do clube emitiu uma nota pedindo a demissão do treinador. Em meio a esse clima turbulento, o Silvinho comanda no CT Joaquim Grava, aqui em São Paulo, nessa sexta-feira, o penúltimo treino antes do jogo contra o Internacional, que acontece no domingo lá no Beira-Rio e é um confronto importante na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. No sábado pela manhã, o Silvinho comanda mais uma atividade no CT Joaquim Grava e aí logo em seguida o elenco viaja para o Rio Grande do Sul. Quem não embarca junto com o restante da delegação é o zagueiro João Vitor, suspenso pelo terceiro amarelo e que deve ser substituído pelo zagueiro Raul Gustavo. Mas o volante Xavier tem treinado como zagueiro nos últimos 2 meses e pode ser a surpresa dessa escalação. O William segue de fora, se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, vai ser desfalque por pelo menos 5 partidas e na segunda-feira contra o São Paulo ele foi substituído pelo Adson. Mas lá em Porto Alegre o escolhido deve ser o Gustavo Mosquito. Trouxe más notícias, trazendo agora uma boa notícia para o torcedor corintiano. A volta do Fagner, que cumpriu suspensão contra o São Paulo e vai ser titular contra o Internacional. Feliz, né, de poder estar zerado agora, poder estar retornando, né, ajudando a equipe de alguma forma e trabalhar bastante para a gente conseguir um bom resultado fora de casa. E ainda sobre manutenção de treinadores, né, Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, garantiu a permanência do técnico Silvinho. Até domingo. Não, por quê? Vamos continuar. De acordo com o mandatário, o treinador não será demitido do cargo, mesmo em caso de derrota para o Internacional do domingo. É porque a alta cúpula entende que ele pegou um time que podia ser rebaixado e agora já olha para a Libertadores de forma bem real. Porque ele pegou um time que podia ser rebaixado, que não tinha ninguém, e aí o Corinthians contratou alguns jogadores que deram uma qualificação muito maior à equipe, que era limitadíssima, e aí coloca o time em condição. Esses jogadores do Corinthians colocam o Corinthians em condição de disputa de Libertadores, que é meio de tabela. Meio de tabela é Libertadores. Se nono lugar, vai para Libertadores. Né? Então, assim, meio de tabela está na disputa de Libertadores. O que você tem que focar é fase de grupos da Libertadores, que também vai ser ampla. Agora, esse time cresceu por conta das contratações e do trabalho do Silvinho, ou ele cresceu só por conta da qualificação de elenco e o trabalho do Silvinho limita um crescimento ainda maior? Isso aí é algo que a gente tem que pensar. Acho que tem algumas restrições ao trabalho do Silvinho, que é a falta de alternativas. Ele tem uma ideia de esquema tático e uma ideia de jogo imutável. Então o Corinthians tem 2 laterais que têm boas condições de ir para o ataque. Eles ficam presos lá atrás. Principalmente o Fagner. Fagner preso, porque os atacantes não dão espaço, inclusive, e eles têm a determinação de não avançarem muito por conta do esquema do Silvinho. Será que isso cabe dentro do elenco que ele tem? Porque o técnico ele não pode ter uma ideia fixa de jogo. Ele tem que ter uma ideia adaptada, a não ser que ele seja técnico da seleção. Que técnico da seleção escolhe as peças que quer trabalhar. E aí você pensa um esquema tático, eu posso colocar o que eu quiser, quem se encaixa melhor nesse meu esquema tático. É um equívoco também. É isso mas, que enfim, eu ia falar, e às vezes não funciona. A gente já viu o Vinícius Júnior, por exemplo. Também é um equívoco. Discutiu isso aqui essa semana. Também é um equívoco. Mas enfim, na seleção ainda é possível fazer isso. Agora você chega num clube e você não tem peças para jogar daquele jeito que você quer jogar, ou você tem peças que você pode valorizar jogando de uma outra maneira e você mantém o esquema, faz sempre as mesmas substituições, sem mudar uma maneira de jogo. Enfim, acho que que o trabalho do Silvinho, não acho que ele tenha que sair no final de semana, mas tem que começar a fazer a avaliação do trabalho para a próxima temporada. Eu acho que já está em processo de avaliação, a gente tem menos de 2 meses aí para o campeonato acabar e já está em processo de avaliação. Sobre o Xavier, a questão do Xavier jogar no setor defensivo é para não modificar o lado do Gil. Porque entrando o Raul passa para o lado esquerdo, o Gil tem que vir para o lado direito. Então, para não modificar o setor do Gil, puxa o Xavier para a zaga. E sobre o Silvinho, rapidinho, Mário Lofredo, ele acabou se tornando refém do próprio discurso dele. Na apresentação do Silvinho, ele foi questionado sobre esquema tático por um simples motivo. O Mancini variava bastante o jogo
e aí não vinha bem, foi demitido, e o Fernando Lázaro, que hoje faz parte da comissão técnica, fez parte da comissão técnica da seleção brasileira com o Tite e com o Silvinho também, ele aproveitou os últimos jogos da Copa Sul-Americana do Corinthians, em que o time já estava eliminado, e testou um esquema com 3 zagueiros. O Corinthians conseguiu 2 goleadas. E aí, quando o Silvinho chegou, ele foi questionado sobre a possibilidade de manutenção com os 3 zagueiros. E na primeira coletiva, na de apresentação, ele falou assim, não, eu não abro mão da minha ideia de jogo, que é o 4-1-4-1, que ele aprendeu durante muito tempo com o Tite, acabou implementando esse esquema no Lyon, em pouco menos de um mês que ele ficou lá no time que era gerido pelo Juninho Pernambucano, ainda né? Um dos managers, um dos diretores lá da equipe francesa. E aí, por conta dessa não variação, o Silvinho acaba sendo muito criticado. E sobre o clima interno hoje no Corinthians é o seguinte, 2 pessoas defendem a permanência do Silvinho. Uma delas é o presidente Duílio Monteiro Alves e a outra é o Roberto de Andrade, diretor de futebol, ex-presidente do Corinthians, principal defensor da chegada do Silvinho durante aquela negociação complicada com o Renato Gaúcho. Não deu muito certo, o Roberto de Andrade bateu o martelo e falou, vamos trazer o Silvinho, o Duílio concordou e o Silvinho chegou. Por isso que, independentemente do resultado, a menos que seja uma tragédia, uma goleada no domingo, eu acredito também que o Silvinho permaneça até o fim da temporada. É a informação que a gente tem, é a informação que foi externada também ontem sobre essa questão de avaliação de trabalho. Não tem um nome para substituir nesses 2 meses, 11 partidas para o fim do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians só tem o Campeonato Brasileiro. Mas o que pesa contra o Silvinho é que ele já teve pelo menos 11 semanas livres, porque o Corinthians só tinha um Campeonato Brasileiro, para trabalhar o time, para utilizar essas variações, inclusive com os novos reforços, e não houve, pelo menos dentro dessa avaliação, uma evolução tão grande ou uma possibilidade de mudança de esquema de jogo, dependendo do adversário que o Corinthians enfrenta. Pelo contrário, acho que até o time parecia que ia, quando os jogadores chegaram, foi um acréscimo de qualidade muito grande, aquilo deu uma impressão de que o negócio ia andar e depois começou a piorar. Então, mas quando os jogadores chegaram, e eu ia abordar isso também com o Luiz, quando os jogadores chegaram, a gente imaginou esse salto de qualidade pelo que eles já construíram e entregaram no Corinthians ou pelo momento? Porque acho que só o Roger Guedes chegou no seu melhor estado físico. Sim, chegou assim, pronto para jogar e entregar. O Renato Augusto chegou, claro que ele não conseguia jogar todo o tempo, mas quando ele entrava, mudava a qualidade do time. O Juliano também teve boas participações. Então, assim, os jogadores, tecnicamente, acho que as últimas partidas, nem tecnicamente eles foram bem, tá? Então, assim, não é só uma questão do técnico em si, da colocação do time em campo. Acho que, tecnicamente, eles não foram bem, a maior parte deles. O Willian a gente nem conta, o Willian não conseguiu jogar ainda, né? Então, esses 3 que chegaram deram um acréscimo claro em qualidade ao Corinthians. Por quê? Porque qualquer jogador de bom nível que chegasse, um sozinho talvez não desse certo, mas chegaram 3, ia crescer o nível do Corinthians, porque ali estava muito embaixo. E cresceu, mas não houve desenvolvimento. Acho que fica bem claro que nesse período, o Luiz falou sobre o tempo de trabalho, não houve desenvolvimento. Porque essa é uma dúvida que eu tenho. O Silvinho não muda muito, não tem muito repertório, né? Ele tem as peças todas à disposição para promover as mudanças que ele poderia? O banco é limitado, dificulta, mas ele pode, além com do os físico, jogadores que tem, com os 11, 13, 14 jogadores que tem, ele pode ter ideias diferentes. Acho que isso dá. E isso não está acontecendo. Mas, Luiz, e o detalhe é que... desculpa, Mário, pode falar. Não, vai lá. O detalhe é que o banco limitado dele hoje era o time titular dele há 2, 3 meses atrás. Antes o Juliano entrou no time no clássico contra o Santos. E aí o Corinthians ficou 10 jogos sem perder. Foram 5 vitórias e 5 empates. A gente até fez uma matéria sobre o efeito Juliano, Renato entrando, Roger Guedes. Mas assim, Luan, Mosquito hoje, mas Adson, Mantuan, esses jogadores Gabriel, eram titulares do time do Corinthians há 2, 3 meses atrás. Então, a diretoria entende que existe essa falha, esse déficit de falta de uma novidade, de mudanças no estilo de jogo, mas entende que a avaliação só pode ser feita no fim do campeonato. Uma coisa que eu percebo que ele tem, que é bem importante, é o grupo. Sim. Ele tem um vestiário. É um detalhe que eu ia esquecer. É o detalhe que você ia esquecer. Vamos botar essa estrelinha aí para ele.